Agora esta chamada está sendo gravada. Querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos diante de Ti, Senhor amado, nesta rica oportunidade desse aprendizado tão maravilhoso em nossas vidas. Pai querido, queremos te agradecer por essa oportunidade, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor da vida. E pedir que nos ajude a nos conectar com a espiritualidade superior, com os nossos mentores nesse momento, serenando os nossos pensamentos e os nossos corações. Que a tua graça, Jesus querido, nos alcance, abençoando o nosso irmão Alberto, que seus mentores possam intuí-lo, colocando palavras de sabedoria em sua boca, e que possamos estar abertos a receber essa mensagem tão gloriosa desse ensinamento do teu livro. Pai querido, pedimos a tua bênção também para cada um dos nossos irmãos que estão participando juntamente conosco nessa corrente do bem, que possamos estar todos conectados para aprendermos cada dia mais de Ti, Senhor da vida. Abençoe também os irmãos que não puderam participar e os que irão ainda ouvir essa mensagem, dando a Tua graça, Jesus. Que cada um possa sentir a Tua presença e uma fagulha do Teu amor divino possa penetrar em cada coração nessa noite. Fica conosco mais uma vez, nós te pedimos, no nome santo e amado do Teu Filho Jesus. Que assim seja, mestre amado. Assim Que seja. assim seja. Obrigada, Aparecida. Eu que Fátima, agradeço. Regina, né? Sejam bem-vindos ao nosso encontro, nosso momento de reflexão, né? Já que as plataformas permitem a gente se reunir, estando um pouquinho distante, né? Mas é muito bom, gente. Então vamos para voltar ao estudo do Livro dos Espíritos, na primeira parte, e a segunda parte nós vamos para um dos livros de Franciscano Xavier, através do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Tá? Hoje a gente deve encerrar o livro Os Mensageiros, gente. Olha só que maravilha. Nós já tivemos parte do livro Nosso Lar, né, uma playlist com o finalzinho do livro Nosso Lar, e Os Mensageiros todo gravado, todo ele, muito boa a gravação, vale a pena depois, né, já dá vontade de olhar de novo, ver de novo, porque passou tanto tempo, né? Mas é muito legal. Então, vamos compartilhar, tá? Vamos encaminhar, fazer comentários, né? Quando estiver lendo, não entendeu, faz comentários, não gostou, para a gente melhorar o nosso estudo e nos ajuda também refletindo com determinados pontos, né? Caso alguém discorde, é sempre bom, já que o Espiritismo não é para a gente enfiar esse conteúdo de goela abaixo. Esse conteúdo é para ser refletido. Esse conteúdo divulgado pelos espíritos é para provocar em nós, né, a desconfiança, provocar em nós a contra-argumentação, né? É para balançar mesmo, porque ninguém substitui um conhecimento por outro assim. É através desse momento de conflito que a gente vai olhando e observando, vendo a racionalidade, a lógica do pensamento dos espíritos. Pois bem, livro dos espíritos, estamos trabalhando as leis morais, já estamos na lei de justiça, amor e caridade, que é a última lei sugerida pelo professor Denizar. Dentro dessa lei, nós estamos trabalhando o direito de propriedade e a questão do roubo, que está no item 2 do capítulo 11, e eu sou o Alberto Lima. Nesse formato virtual, permite que outras pessoas também se beneficiem desse pequeno estudo nosso, né, que a gente possa contribuir de alguma forma para o entendimento desse, né, cabedal de conhecimentos que é o Livro dos Espíritos.
Pois bem, o capítulo 11, o professor divide ele em 4 itens. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre justiça e direitos naturais. Estamos no item 2, direito de propriedade e roubo. Mas ainda vamos falar sobre caridade, amor ao próximo e amor fraterno e filial. Pois bem, vamos retomar a partir da questão 883, em que o professor pergunta se é natural o desejo de possuir. Os Espíritos diz que é um direito, né? É cabível e permitido que a gente acumule, né, bens materiais. Então, ele vai, diante da resposta, ele pergunta se é natural o desejo de possuir, de querer ter, né, de ter para si várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso é natural ou é algo que foi criado com a sociedade, foi criado no meio, alguém disse que a gente devia possuir, ou isso vem com a gente, é natural? Eu gostaria de ouvir vocês, né? Possuir imóveis, possuir casa, possuir roupas, sapatos, né? Possuir instrumento de trabalho, possuir veículos, e aí? Isso é natural? Sim, é natural, né, do ser humano o desejo de possuir. Por que, Aparecida, você acha que é natural? Porque desde da época das cavernas é uma coisa de evolução também, né, Alberto? Essa necessidade de possuir, de estar melhorando, né? Na época lá, eles iam atrás da caça, eles tinham necessidade de possuir as caças, a caça, a necessidade de possuir a sua caverna, eu acho que para poder se alojar. E para o seu próprio bem, né? Mas aí o problema vai complicar se quando vem a ganância, né? O possuir desmedido, né? Que é onde que as pessoas não têm fim, né? Quanto mais tem, mais quer, mais tem, mais quer, e é a qualquer custo, né? A qualquer preço, passando por cima dos outros, né? Pegando dos outros, aí que fica complicado. Mas possuir o que é necessário para sobreviver com dignidade, sim. Mas, às vezes a gente tem necessidade de uma sandália de dedo, né? Para ficar dentro de casa, pequenos passeios. Mas para uma trilha, né? A gente já precisa de um equipamento melhor, um Com, tênis, com certeza, né? para uma repartição, para o trabalho, um sapato, né? Sim, Ou de, seja, de as, acordo com a necessidade do local, né? De acordo com a necessidade de cada um, do lugar que vai, do lugar onde mora, né? exatamente, ou seja, as minúcias da minudência da vida, né? Vai criando cada As vez mais necessidades. necessidades, né, Sim, da posse. Ah, eu vou usar 10 sapatos? Não, mas um é para caminhar, um é para trilha, outro é para festa, outro é para praticar esporte. E quando você dá uma olhada, você tem 4, 5, 6, 7 tipos de sapato, né? É, ou seja, termina surgindo dentro de nós, né, conforme o que a vida apresenta, a complexidade da vida, vai trazendo essa necessidade de possuir, de ter, né, para fazer o uso. Então, acho que, aparentemente, quanto mais complexa é a sociedade, né, maior é esse desejo. Né? Nossos ancestrais, lá nas cavernas, né, você falou, precisava de uma lança, né, afiada para poder alcançar a caça, né? Uma pedra afiada para cortar. Né? Então, eles vão juntando uma pele para servir de abrigo contra a chuva, contra o sol, e vai juntando, pensa que não está juntando. Então, a gente percebe que esse desejo, aparentemente, ele é algo natural. Né? Alguém discorda que ter desejo de ter as coisas é algo natural, algo que foi criado? A nossa própria cultura que diz que eu tenho que ter um tênis para a prática de esporte.
Eu poderia fazer descalço, né? Tudo tem argumento e contra-argumento. E aí? Eu Boa acho que a noite. gente tem um desejo natural aí de possuir por conta das facilidades, né? A gente vive buscando algumas facilidades aí. E as utilidades também, né? O mínimo necessário ali a gente já tem, já nasce com esse desejo de possuir. É que chega em um determinado momento que, se não frear esse desejo de possuir, vira uma ganância absoluta, né? É acima de tudo e acima de todos, né? O desejo de possuir, por si só, ele não gera nenhum malefício também para o ser humano, né? O problema é querer possuir tudo para si e nada para os outros, né? Alguém ia falar mais aí, quem? Boa noite. Oi, Janete. Não, eu ia justamente concordar com os meninos aí, a Aparecida e o Elton. É quando eu creio que a gente já nasce com ele, sim, né? Que é até para a nossa sobrevivência, almejar algo melhor, né? Que você vai, mas é dentro da necessidade daquela evolução. Né? Quando passar disso, uma coisa que justamente é uma futilidade, aí que bem vai trazer. Até porque quando a gente for do outro lado e ninguém sabe a hora, né? Não vai levar nada. Então, como o Hélio falou, quando esse aí já está virando uma ganância, aí sim. E justamente é isso que a gente está evoluindo, porque esse eu creio que seja uma das maiores chagas. Né? Essa ganância, porque ela vai passar por cima do outro, ela não vai ter empatia, ele vai, gera o egoísmo, e aí a gente renasce justamente para você ir se despojando dessas coisas. E pode adoecer, né, Janete? Tem alguns documentários, né, Acumuladores, né? sobre os acumuladores, né? Pessoas que começam a acumular aquele desejo de possuir, enche a casa de, às vezes, de que olhando de fora não tem utilidade nenhuma, né? Mas ela vai acumulando, a mente adoece de tanto esse desejo, né? Então, o Hélio Vira fala... escravo, né, desse desejo, né? Vira escravo do desejo de possuir. Aqui em Ribeirão eu já acompanhei alguns lugares onde eles vão tirar esses acumuladores aí, e de 5, 6 cômodos da casa, tinha um só que tinha algum espacinho para a pessoa ficar, o resto era até o teto de coisa. Sim, né? E outros, né? Consumismo também, né? A pessoa começa a consumir, comprar, comprar, comprar sem parar, né? Então é natural, mas com ela cita bem. Aí tem que, não pode deixar passar do limite, né? Tem que ficar atento para ver se a gente não está só acumulando para a gente, né? Vamos ver o que é que o Espírito de Verdade nos fala sobre esse questionamento? E vale dizer que sim, tá? O desejo de possuir, de ter as coisas, é natural, já vem com a gente. Agora ele alerta, ó, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então a pessoa adoece, né, porque quer só para ele, só para o seu ego, só para si. Então ele começa a acumular, começa a ter, buscar consumismo ou acumulando, né, que não vai ajudar ninguém, só ele mesmo, só a satisfação pessoal. Então, desejo é natural, né, de ter as coisas, né, e conforme a complexidade da sociedade, maiores os desejos, mas a gente tem que ficar atento aí para, como a Aparecida fala, olha, o básico ali, aquilo que é necessário, passou daquilo, já entra em satisfação pessoal, já passa aí mais para um egoísmo, né? Bom, vamos à frente. Kardec acho que não gostou da resposta, não. Aí ele refaz a pergunta e diz: não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Né? Diz, olha, desejo de possuir, você ter, né, as suas coisas, para não pesar na economia de outra pessoa, para não ficar na dependência de outra pessoa. Ele está colocando isso, que se esse desejo não viria satisfazer isso, né? Não viria legitimar essa questão de você
não ficar dependente dos outros, tá? Ou seja, você acumula, junta, tá? Para que não fique dependendo de ninguém. Aí ele pergunta se não é dessa forma, tá? E o Espírito de Verdade vai dizer o seguinte, olha, há homens insaciáveis, né? É o que a gente citou dos acumuladores, né? Ele começa a acumular e fica insaciável. Os consumistas, ele começa a comprar, né? Comprar, às vezes nem tem utilidade, mas ele acha que tem, tá? Ele se torna insaciável. Que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Tá? Então, ele olha, juntar para não satisfazer, não dar peso a ninguém, para não depender de ninguém, olha, tem que tomar cuidado, por causa dessa questão de algumas criaturas serem saciáveis. Ele acha que está juntando, né, para não depender de ninguém. Mas, na realidade, esse acúmulo aí, às vezes, é sem utilidade, apenas para si. Aí ele faz uma colocação. Fala, Wellington. A gente, quando está fugindo desses limites aí por algum motivo, né, do equilíbrio, eu digo, né, desse desejo de querer e tudo, a gente tem ótimas desculpas para dar, né? Uma que a gente vê muito se usar é que eu quero deixar minha família numa situação confortável. O indivíduo já tem dinheiro, já tem posses já para manter 10 gerações já. Não, mas eu trabalho assim, assim, assado, para poder, né, dar uma boa condição de vida e tal. Como se uma boa condição de vida também, né, elevando mais um pouquinho aí, dependesse só da questão financeira. Não depende, né? A gente tem que ser realista com relação a isso. E se policiar muito com relação às desculpas que a gente dá. Porque, principalmente nessa questão de propriedade aí, a gente tem ótimas desculpas para ficar acumulando, né? Todo mundo tem a sua. Mas cabe um ponto aqui de reflexão, a questão sempre do sentimento que está por trás dessa posse. Por quê? Se a gente colocar na cabeça que tudo que a gente tem aqui durante uma encarnação, independente do que seja, se é pouco, se é muito, se é demais, se é, sabe, exorbitante, mas é tudo emprestado, a gente tem que prestar contas de tudo. E outra, a gente tem, às vezes a gente consegue alcançar um ponto, né, um ser humano aí, numa encarnação, de ter mais do que o suficiente para si, consegue compartilhar. E essa pessoa vai e compartilha realmente com o outro. Ele já tem esse sentimento de que, olha, aquilo que me excede, se eu tenho condições de ter uma condição boa, e eu posso prover essa condição para outros, para os meus irmãos, independente de ser parente, de não ser, de ser pessoa que conhece ou não, já vai por aí, entendeu? Daí já dá para se ter um ponto. A pessoa tem condições e fornece aquilo que ela tem condições de ter para outras pessoas poderem ter, se preocupa, né? Não, se eu como carne aqui todo dia no meu prato e tem pessoas aqui junto comigo e que eu posso prover que elas vão comer a mesma comida que eu tenho direito aqui de comer, isso já dá um viés já de qual que é o sentimento da pessoa, de compartilhar. Agora, a gente vê que essas doenças relacionadas à propriedade aí, elas são, a maior parte, né, se não todas, fundadas justamente nesse egoísmo. A pessoa vai se ensimesmando, né? Vai se tornando ali o centro de todo o universo. Então, ela acha que tudo tem que ser para ela, e para, quando muito, né, para ela e para os familiares dela ali, e não pensa que daquele excesso que se tem, poderia-se, às vezes, se alimentar, vestir um irmão que está em necessidade, né? Então, vai muito isso, acho que essas doenças aí que geram esse desequilíbrio, não só na questão da propriedade, mas a gente tem que viver ali no limite do equilíbrio com relação a tudo, né? Essas doenças no ser humano hoje em dia, principalmente as psicológicas, que geram esse desequilíbrio aí com relação a essas coisas, pode ver que está fundada em sentimentos errados. Se a gente tem esses sentimentos, a gente consegue ter essa visão, a gente fala muito isso no estudo do Evangelho. Se a gente eleva essa visão ao ponto de espírito imortal, que está aqui passando somente por encarnação, essas coisas essas doenças de acumular, essa doença de querer muito, da soberba e tudo mais, dessa ganância desenfreada, elas acabam perdendo o sentido, né?
porque o sentimento por trás disso perde o sentido. É verdade, verdade. Então, pessoas que acumulam terras, né? Sai comprando terras, propriedade, mais propriedade, e não para, né? Não para de jeito nenhum. E às vezes é só para ter, só para dizer que é um grande proprietário, né? O outro que E vai às vezes comprar. tem muito e ainda tem medo de ficar sem nada, né? Eu vejo que tem pessoas que são assim, a pessoa tem muito, 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 e ela tem medo ainda da pobreza, de ficar pobre um dia. Aí termina preso, né? Fica preso nessa teia, né? De a vida toda agora vai ser para proteger esses bens, né? Que era para ajudá-lo, para ajudar a sua sobrevivência, mas se torna um peso. A E ele se criatura torna vai dizer, escravo, né? aí vai dizer que não tem, se alguém pede ou alguém tenta algo que ele tem, ele diz que não tem, né? Ou seja, ele não trabalha para os outros, só para si, né? Aí o questionamento, a pergunta que o Espírito faz é: julga que Deus vê isso com bons olhos? Você acumular, ter, e os outros passando dificuldade, necessidade, e você só juntando, né? Porque a criatura esquece que vai ter que largar, né? De propriedade mesmo, né? E seja qual for que nós estivermos utilizando atualmente, nós só somos usufrutuários. Nós vamos trabalhando com usufruto, porque ele não vai poder levar. A gente não vai poder levar nada, terra, casa, iate, conta bancária, vai ficar tudo, né? Vai ficar tudo. Então, usufrutuário, o que você está fazendo com isso? Né? Aí ele pergunta, julga que Deus vê isso com bons olhos? Será que foi para isso que você reencarnou, que a pessoa reencarnou? Foi para juntar dinheiro? Acumular dinheiro? Ou foi para fazer com que essa riqueza deixasse outras pessoas em situação melhor? Né? Eles olham, aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer o seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade. E Deus abençoa o seu trabalho. Então, aquela pessoa que, com seu esforço, compra a propriedade, vai trabalhar, se esforça diuturnamente, faz um pequeno negócio, depois um médio negócio, um grande negócio, mas, ao mesmo tempo, como o Hélio fala, né, ele trata bem seus funcionários. Os funcionários, muitas vezes, participam dos lucros da empresa, né? Isso sim é um bom trabalho, né? Ou seja, ele vai socorrer os semelhantes, dando emprego, né, dando qualidade de vida, e, ao mesmo tempo, está praticando a lei de amor e caridade, né? Porque você permite que outro sobreviva com a sua riqueza, com os seus bens, tá? E Deus abençoa o seu trabalho. Então, temos que tomar cuidado com só a questão de ficar acumulando só para si. Qualquer que seja a função da riqueza, ela vem para facilitar a vida da sociedade. Tá? Não é só para si. A riqueza não é dada só para um, ela é dada para provocar o progresso, estimular o progresso, tornar as coisas mais fáceis, mais viáveis, facilitar a vida dos outros. Tá? E nós vamos, então, para a questão 884. Qual o caráter da legítima propriedade? O que caracteriza uma legítima propriedade? Que eu digo, olha, isso aqui é uma propriedade legítima. O que caracteriza para me dizer que é uma propriedade legítima ou não? Alguém tem ideia? Como é que eu caracterizo que aquilo realmente é legítimo? Que está de acordo com a lei ali, né? No direito, inclusive, a gente fala que uma posse é ilegítima quando você toma algo de alguém, né? E tem vários meios de tomar, né, propriedade, né? Exturbação, esbulho, um monte de coisa lá, um monte de nome esquisito. Mas, geralmente, a posse é legítima quando você tem um título, quando você adquiriu aquilo ali sem lesar o direito de outro, né? Sem lesar. Então, para a lei humana, precisa de papel, precisa de registro da propriedade, né?
A lei humana ela tem essa função de caracterizar as peculiaridades de uma propriedade. Né? O que é uma propriedade, o que é um imóvel, o que é um bem imóvel. Né? Então, a nossa lei ela vai fazer essa caracterização. Mas a última frase que o Wellington coloca, eu acho que vai estar, os vocês vão trabalhar mais ela. Tá? Ou seja, ela foi adquirida, né, de uma forma sem prejudicar ninguém. Né? Eu acho que ele vai por aí. Tá? Para caracterizar uma legítima propriedade, o Espírito de Verdade vai dizer, olha, propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outro. Tá? Propriedade legítima. Por isso que o trabalho faculta a aquisição de propriedade, de bens. Né? Quando você adquire com esforço, com seu suor, é uma propriedade legítima. Tá? Alberto tem propriedade legítima, aí ele faz a menção à questão 808. Né? Vamos ver o que é que diz, olha, desigualdade das riquezas. Na 808, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meio de adquirir bens do que outros. Né? Ou seja, como é que um tem mais, outro tem menos? Não é a faculdade de alguém guardar mais? Né? Aí ele pergunta se essa desigualdade vem daí. Aí ele diz que sim e não. Alguém tem mais bem, outro menos bens. Pode ser da faculdade, mas também não. Por quê? Porque a propriedade ela pode ser adquirida pela velhacaria, fraude, pelo roubo, né? Pela expoliação. Tá? Ou seja, tem N formas de se adquirir a propriedade. Então, ela é legítima quando? Quando não prejudicou ninguém. Se ela veio do roubo, se ela veio do furto, da expoliação, né? Ela não é uma propriedade legítima. E aí ele continua, mas a riqueza herdada, né? Aí ele diz, olha, e se eu herdo, se a pessoa herda alguma coisa? Ela não é legítima? Tá? Né? Essa não é fruto de paixões más, porque foi uma herança, né? Que sabeis a esse respeito? Aí o Espírito vai dizer, olha, busca a fonte, eu estou com retorno aqui, busca a fonte e verás que nem sempre é pura. Ou seja, mesmo nas heranças, mesmo quando a gente recebe algo, né, do avô, bisavô, dos pais, por exemplo, tá? Nem sempre essa herança é pura. Essa propriedade lá atrás pode ter... aí ele diz, sabe, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditais que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, os mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o dos homens. Então, quando ele remete a 808, ele fala da origem da riqueza, né? Para fortalecer a ideia de que propriedade legítima é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outro. Perceba que ele não se enrola, né? O Espírito de Verdade ele não se enrola, ele diz, olha, nós já falamos sobre esse assunto. Tá? Então, a lei humana vai traçar limites. A lei humana vai dizer que a propriedade, por exemplo, um imóvel, um rio que passa na propriedade, né? Ela vai regulamentar. Olha, o rio passando na sua propriedade, você não pode bloquear para que a água não passe para o vizinho da frente. Então, a própria lei humana vai dando traço para essa propriedade, ou seja, ela não é absoluta, né? Pois bem, e Kardec faz um comentário ainda sobre essa questão. Ele diz, olha, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizéssemos, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso fato, a aquisição de bens por quaisquer meio que lhe seja o contrário. Então, aqui já deixa bem claro, bem lúcido,
no entendimento do professor Denizar, né, que a gente não pode adquirir bens que tenham alguma coisa que não seja bem claro. Né? Ou seja, eu não posso comprar uma propriedade sabendo que lá tem, por exemplo, uma mina de ouro. Eu descubro que tem uma mina de ouro, o proprietário não sabe, aí eu vou lá e compro aquela propriedade sem avisá-lo que existe minérios ali. Né? Se eu fizer isso, eu estou indo contra essa lei, porque eu desejaria que se estivesse no lugar, alguém me falasse. Se fosse eu que fosse vender e não soubesse que tinha aquela mina ali, eu ia querer que alguém me esclarecesse antes de comprar. Né? Por isso que ele diz, proíbe, né? A lei de amor proíbe a aquisição de bens, pois quaisquer meio que ele seja o contrário. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Alberto, eu sempre achei meio esquisita a questão do leilão, né? Porque eu tiro assim, porque quando eu morava em Campina Grande, tinha uma vizinha minha, né, que passava maior sufoco para pagar a prestação da casa dela com a Caixa, né? Sim. Bem umas 3 vezes indo lá negociar, sempre no limite. E assim, já estava bem adiantado, já perto de quitar. Assim, já tem um bocado de tempo que ela morava lá. E um determinado tempo ela não conseguiu pagar e a casa foi para leilão e ela perdeu. Assim, a pessoa que adquiriu, né? Eu acho assim, poderia comprar de outra forma, né? Mas assim, mas comprar em cima de uma situação que a pessoa não pôde pagar, eu acho assim, eu não sei até que ponto seria legítimo, É uma né? boa colocação, Edina. E É. aí, Wellington? Legítimo ué. O leilão judicial é previsto em lei. É porque esses imóveis aí, essas coisas que são apreendidas quando a pessoa tem um problema financeiro, veja bem, é um problema financeiro que a pessoa tem. O imóvel não deixa de ter serventia, ele tem que ser vendido até para saldar a dívida daquela pessoa. Se a pessoa salda, inclusive, por exemplo, ocorre, muita gente não sabe, você tem um automóvel, aí você deixa de pagar lá para as últimas prestações. E aconteceu isso muito durante a pandemia, porque depois o preço da tabela FIP dos automóveis aumentou, né? Tem gente que tinha financiado antes, o automóvel de 20, por exemplo, já tinha pago lá um certo tanto. O automóvel é apreendido depois. Vai para leilão, vende. Aí arrecada um valor maior do que a dívida que ele tinha com o banco. O dinheiro é devolvido, tem que ser devolvido para a pessoa. Então, aquilo ali é simplesmente dar uma destinação para aquilo ali. Para o imóvel, ou seja, para o automóvel. Eu vejo isso sim. Até porque eu trabalho nesse meio aí, né? Eu vejo isso com mais frequência, eu vejo isso como uma forma de aproveitar aquilo ali. Até porque não teria outra forma de dar destinação, né? Se não fosse esse leilão, a pessoa não pagou, aí o banco ia tomar e ia fazer o quê? Mas tem pessoas que só vivem disso, né? De Tem aproveitar essas pessoas. situações. Tem pessoas que só vivem disso, mas aí é que tá, né? Aquela questão que eu falei, tem que ver, geralmente, qual que é o móvel, né? O sentimento que é o móvel da ação. Tem gente que vai lá e, não, eu preciso de um imóvel, e aí aparece uma oportunidade de um leilão, um imóvel assim, assim, assado, para ela lá e comprar. E ela consegue comprar. Normal, ela não conseguiria. Aí consegue comprar no leilão, ela compra para a moradia dela. Agora, tem gente que faz disso uma fonte de renda, né? Tem que ver qual que é. Aí já entra, inclusive, nessa questão que a gente está estudando hoje. A pessoa está fazendo isso simplesmente para acumular mais e mais e mais e mais e mais indefinidamente aí, por conta de uma ganância desmedida, né? Vai ter isso também, com certeza. Mas eu não vejo o leilão por si só como algo ilegítimo. Eu vejo como legítimo, até porque é previsto em lei, mas vai muito do móvel, né? Tem gente que se utiliza de tudo quanto é coisa, tanto legítima quanto ilegítima, para ter um benefício, né, desmedido em cima do prejuízo do outro. Isso aí eu acho errado mesmo. E a gente vê isso, sempre é motivado pela ganância, né, gente? Quando o sentimento de ganância toma conta da pessoa, ela não liga mais se o que ela está fazendo é legítimo ou ilegítimo, se vai lesar, se não vai lesar. O móvel dela é o acumular, é o ter.
né? Por isso que é um transtorno mental relacionado com isso aí. Porque a pessoa perde os parâmetros morais, diria eu, assim, com relação a isso. Essa questão que o Alberto estava falando, da pessoa que compra propriedades, compra um monte, é fazendeiro, já é latifundiário e continua comprando. A ganância da pessoa tanto vai fazer ela ser escrava dessas propriedades dela, né? Ela vai viver, né, em função daquilo, desse acúmulo, e também vai fazer com que essa pessoa ela viva sempre com medo. Ela tem, assim, não consegue nem contar mais o que tem, vamos dizer assim, mas ela vive com aquela angústia sempre de voltar a ser pobre, de voltar a não ter, de um dia perder o que tem, entendeu? Então sempre tem um fantasma alimentar rondando essas pessoas assim, que vai para esse lado desmedido, e não só de propriedade, né? Mas quando perde os limites dessa questão financeira, de sexo, de vício, sempre vai ter algum sentimento ali que aprisiona essa pessoa nisso, né? É verdade. E lembrar que imóvel, né, no caso, ele só vai ser da pessoa, né, segundo a lei humana, né, se ela tiver registrado no nome dela, tá? Então, se você está num contrato de promessa de compra e venda, só depois que você pagar é que a caixa ela vai passar para você. Enquanto isso, você não é o proprietário. Você tem a posse, mas você não é o proprietário. Por isso que permite, né, que, não pagando determinada quantidade de parcela, esse imóvel possa ser retomado para aquela empresa credora, né? Lei humana. Lembrar que a lei humana ela tem suas dificuldades, tá? Mas já facilita a própria questão do crédito, né? Já é uma facilidade para nós adquirirmos bens, né? Poder adquirir bens de forma legítima, de forma de fruto do próprio trabalho. É claro que chega alguns momentos que você dá um passo maior e não consegue pagar, né? Você vai ficar com um compromisso, né, ali em aberto. Aí o Hélito complementa isso aí dizendo, olha, ele vai retomar e vai servir para uma outra pessoa. Aparentemente, poxa, passei vários anos, vou ter que largar a mão, né? Na lei né, divina, talvez não, a pessoa teria mais direito, mas para a lei humana, acho que ainda esperamos ainda mudar e se aproximar dela ainda. Tá? Eu não vejo assim a má fé nisso aí da pessoa que adquire, mas do banco eu vejo. Porque o banco, às vezes, a pessoa pagou lá, tem 96 prestações para ela pagou 94 e atrasou, o banco toma. E o banco lucra em cima do endividamento das pessoas, né? Então, nisso aí eu vejo muito essa má-fé. A legislação no Brasil também sempre vai a favor dessas grandes entidades bancárias aí, mesmo que for lesar milhões e milhões de consumidores. Desse lado aí eu consigo ver essa má-fé aí, esse enriquecimento ilícito, né? Enriquecimento sem causa. Né? Do lado da pessoa que vai comprar, nem sempre. Né? Vai ter os casos, inclusive a Edina citou ali, né? E tem as pessoas que fazem disso um meio de vida, e vai ter os casos, né? Mas no banco, geralmente, sempre há um pouquinho de má-fé ali, atrás dessas apreensões aí. É verdade. Gente, é um assunto bem interessante, tá? Nós não vamos finalizar hoje, vai ficar 2 questões no nosso próximo encontro, para falar dessa questão da propriedade, né? Mas lei de justiça, amor e caridade, propriedade, né? Por que propriedade? Lembra que o principal direito que nós temos é de viver, né? E para viver, a gente precisa dos meios. E os meios são oferecidos através das propriedades, né? Da posse, do uso. Tá? Então, por isso que estão interligados. E o professor aborda isso de forma magistral para identificar essa lei que abrange tudo. Amor, justiça e caridade, uma lei só. E aí a gente está vendo propriedade, estou vendo lei de uma forma geral, né? Ele esmiuça bem direitinho para que ver como ela é abrangente, né? Tranquilo? Mais alguma colocação? Se a cabeça estiver fervilhando, não se preocupe, isso é bom, tá?
aos poucos, quando baixar mais, tiver dúvida, escuta novamente aí, anota para a gente conversar aqui no próximo encontro. Certo? Beleza? Podemos mudar de assunto? Então, vamos mudar de assunto. Vamos para o livro Os Mensageiros. Nós vamos encerrar hoje, tá? Nós vamos encerrar o livro, nós estamos no último capítulo, o capítulo Nas Despedidas. Lembrar do último capítulo, André Luiz descreve que foram chamados para ajudar no desligamento, né, de um moribundo. Ele já estava há bastante tempo naquela situação e não largava o corpo físico. Então, nós temos a oportunidade de André Luiz descrever o mundo infinitesimal, né? O mundo das moléculas, das células, né? Vírus, bactérias, o ataque desses seres, esses micróbios, num corpo já desfalecido. Ou seja, a grande maioria desses micro-organismos já estão dentro de nós. Mas quando a gente está com a saúde equilibrada, eles ficam sob controle. Vírus, fungo, bactérias estão dentro de nós. Na hora que o sistema de defesa desregula, né, por qualquer motivo, como, por exemplo, uma grande emoção, né, uma dor, uma perda de um ente querido, algo que abale emocionalmente a criatura, o sistema imunológico baixa. O sistema imunológico baixa e pode provocar doenças. Pode provocar doenças. Porque quando ele baixa, o sistema de controle diminui e essa flora microbiana que existe dentro de nós, às vezes elas afloram e têm as condições ideais para se proliferarem. Então, vem infecção, né? Diversos tipos de infecção. Pois bem, ele nos fala que essa criatura, o Fernando, ele é ajudado, o Aniceto vai ajudá-lo a desligá-lo, ele já estava se desligando devagarzinho, o perispírito já estava se soltando, mas ele vai descrever que o Aniceto começou a desligá-lo pelos pés. E o último ponto de desligamento do espírito era na cabeça. Isso que deu muito trabalho para soltar, principalmente porque antes de começar o trabalho, os familiares estavam orando. Os familiares daquele doente, ao entrar em contato mental, em oração, pedindo ajuda, que ele fique bom, né, isso cria uma dificuldade para o desligamento do moribundo. Então, o que é que os espíritos fazem normalmente? Dão uma sobrevida temporária de algumas horas para aquele moribundo, para que os familiares relaxem nas orações e logo em seguida para fazer o desligamento e aquele espírito ser retirado daquele corpo. Por quê? Porque as ligações mentais nossas, elas são constantes. Tudo é pensamento. Se eu estou pensando em fulano, em cicrano, o tempo todo, eu crio um elo com ele. Eu crio um elo de energia com essa criatura. E ele pode perceber, ele pode sentir. No caso do Fernando, esses elos estavam alimentando a criatura. Só que o corpo dele não tinha mais condições. O corpo estava numa situação que não podia mais se modificar, né? Ele disse que o sistema imunológico já estava vencido, não tinha alimentação para as células, não tinha os hormônios, não chegava mais. Tudo que era liberado era atacado. Então, ele ia ser desligado de qualquer jeito. O outro ponto interessante no caso de Fernando é que aparecem 2 espíritos na janela lá da casa dele, ou do hospital, né? Não sei se deve ser um hospital que ele está hospitalizado, e
Eles só não entram no ambiente porque a mãe de Fernando estava lá com a tia e a presença de Aniceto também. Esses indivíduos de uma aparência muito feia eram os companheiros de Fernando, que Fernando tinha afinidade e estava esperando ele para levá-lo. Mas, por intercessão da mãe, que estava desencarnada, o Fernando não poderia ir para uma colônia, iria ficar por si só. Mas, pela bondade divina, ele ia ser retirado das vistas dessas entidades amigas dele. Ele ia ser internado em uma instituição e ele ficaria protegido, mas não poderia seguir com a mãe nem com a tia para a cidade, provavelmente nosso lar. Tá? Então, ele ia ficar um bom tempo sozinho, para aprender o valor da família, para entender que tipo de vida ele levou. Tá? Então, isso chama atenção, porque se comparado com o caso anterior da noiva, né, daquela criatura que o noivo estava esperando, ela, ao dormir, é entregue ao noivo e o noivo sai voando com ela, sai volitando em direção à colônia. Então, Aniceto diz que ela tinha méritos. Ela não era adaptada ou foi preparada para o desencarne, mas ela não ia ficar nenhum momento no umbral. Ela não precisaria dessa fase. Já Fernando, não. Fernando ia passar uma temporada legal no umbral. Vamos, Fátimas, vamos para o nosso encerramento? Vamos. Capítulo 51, nas despedidas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguiremos o nobre instrutor em tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atenderemos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Só um instante. Então, aqui ele está dizendo, finda uma semana. Todo esse livro, 50 capítulos anteriores, está relatando somente uma semana de serviço, em que André Luiz, mais Vicente, que é um colega dele, do curso, seguiram o mentor para direção à crosta. Tá? Então, o método de ensino dos espíritos é a prática. Você aprende a teoria na prática. É igual a medicina, né? Os cursos de medicina. Você vai para dentro do hospital para aprender com os casos. Aqui no mundo espiritual, ele descreve dessa forma, os cursos, na prática. Uma semana de teoria e prática. Ele não descreve o que foi autorizado, né? Teve mais coisa, mas ele só foi autorizado. Aí ele descreve o que eles fizeram, né? Tarefas variadas. Tanto no templo de Isabel, né? Mas eles atenderam doentes, né? Lá na casa de Isabel, o André Luiz deu passe, mas também lá no castelo, tá? De Campo da Paz, tá? Naquele posto avançado, posto socorro, também eles deram medicamento, cuidaram de doentes, né? Irmãos perturbados. O perturbado, a gente descreve bem aquelas criaturas que estavam há mais de 100 anos e nem sabia que tinha desencarnado, achava que estava encarnado. Tem também a situação daquele que tinha sido o sócio, né, do chefe do castelo lá, quando era encarnado, que tinha traído ele e que estava sendo cuidado lá, né, os perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Ou seja, eles toparam com quase todo tipo de criaturas, tá? Fora os viciosos, né?
os vadios que não tem nada para fazer, que André Luiz descreve. Mas, diante desse que ele tiver a oportunidade, né, ele descreve que o Aniceto tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Ou seja, em cada caso, ele tinha paciência de explicar por que ele estava daquele jeito, permitia que André Luiz acessasse a mente, né, daqueles que estavam deitados lá, de alguns, para ele entender por que eles estavam daquela forma, né, dementados, e assim sucessivamente. Vamos, Fátima. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconheceram. Ao contato das revelações de Aniceto, no domínio da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada compelia-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Só um instante. Então, ele está relembrando o que eles fizeram, né? E sempre Aniceto revelava, explicava por que era daquele jeito, como utilizar o magnetismo, a eletricidade, né? Aí ele disse que aquilo foi modificando. Ele tinha conhecimento de medicina da Terra, só que agora a medicina espiritual é diferente, né? Então ele fala, ó, ascendência mental no equilíbrio orgânico. Então, aquelas criaturas que chegam no plano espiritual doente, né? Ela chega porque a mente dela está doente. Aquela senhora que chegou, estava cega lá, que André Luiz ajudou a curá-la, né? Ela teve um problema na Terra, né? Uma infecção no olho, e desencarna cega. Ao chegar no mundo espiritual, também estava cega. Por que ela estava cega? Essa ascendência mental. A mente ela é responsável, né, pela alimentação das células, a mente é responsável pelo equilíbrio das células, tá? Ela é responsável pelo como o perispírito age. Tá? Então, ascendência mental. Então, temos que ter muito cuidado com a nossa mente, o que pensamos, o que queremos, né? O que estamos trabalhando diuturno com a nossa mente. Se for angústia, se for depressão, se for algo que seja desequilibrante, com certeza vai prejudicar a saúde do corpo. Então, diante de situações complicadas, tente o equilíbrio. Alberto, como fazer? Prece. Entra em prece para acalmar a mente, o pensamento, para não ficar ansioso demais. Tentar trabalhar, direcionar, ouvir palestra, ler um bom livro, para que a mente esteja equilibrada. Porque se ela entrar em desequilíbrio, a saúde do corpo e do perispírito também vai ficar desequilibrada. Forças radioativas, né? O campo das bactérias, aí essa última foi de Fernando ali, ele fala, né? As bactérias atuando. A visão mais ampla da matéria organizada, ou seja, ele conseguiu ver, né, dentro da tubulação do sistema venoso, né, o que tinha ali dentro, né, tanto depois dos ossos, a visão de raio-x. Então, isso trouxe para André Luiz, segundo ele, nova conceituação científica da arte de curar os corpos enfermos. Então, como é que ele curava quando encarnado? Medicamento, né? Os medicamentos conhecidos. No mundo espiritual, qual o medicamento? Prece, né? Evangelização, equilíbrio, é que vai dar essa cura auxiliada pelo magnetismo, da imposição de mãos, né? Vamos, Fátima. Alargara-se, sobretudo, em minha alma o entendimento acerca do médico divino, que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa
que me felicitava agora o Espírito, fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la ia, procurá-la ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores, alteráveis todos os dias. Era, sim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada aos mais altos conceitos de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Só um instante. Então, aqui ele entra para aproximação com Jesus, né? Ele chama de médico divino, restabelece a saúde do espírito imortal. Ou seja, as palavras de Aniceto, de Telésforo, de Aniceto, né, buscando que as pessoas se equilibrassem, buscando a prece, pedindo a proteção de Jesus, né, ele o aproxima, e isso aumenta a fé dele. Ele diz que a fé dele começou a desabrochar, né? Ou seja, você sentir a presença, que você não está só, né? Que Jesus é o governador, né? E as palavras deles fazem sentido. Isso vai fortalecendo a fé da gente, que ele chama de um tesouro inacessível à destruição. Então, cada vez que eu entendo a mensagem do Cristo, que eu me aproximo dessa mensagem, que eu coloco em prática, tá? A minha fé vai se tornando cada vez mais forte. Ele fala de um tesouro inacessível à destruição. Acontece o que acontecer, depois que eu começo a me entregar a essa consciência, aos ensinos do mestre, tudo fica mais fácil. A fé da gente está em dificuldade de saúde, não, vai ser o que tem que ser. Vamos pedir a Jesus, através de prece, para nos auxiliar a restabelecer a saúde. Se é uma situação financeira, né, uma dificuldade, vamos pedir ajuda através da prece. Tá? Isso é um fortalecimento, ele chama de água viva, que ele conseguiu, através desses casos, analisando, despertar nele cada vez mais, né, essa proximidade com os ensinamentos de Jesus. Vai, Fátima. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Só um instante, cabe a gente lembrar aqui, né? Tá. Sobre Jesus, né? Ou seja, André Luiz era um médico, a religião dele, quando esteve encarnado, era a católica formal, né? Mas ele não acreditava muito. Então, todo o relato dele lá, em Nosso Lar, né, era direcionado sempre para a atenção à família. Aqui não, aqui ele disse que começou a se aproximar do mestre, né? Ou seja, nessa viagem ele viu as ações coordenadas da divindade, e isso fortaleceu cada vez mais ele. Ele percebeu os dons deles brotando, né, da luz, né, dele interior, do perispírito dele brilhando, as capacidades dele aumentando de ver, de olhar, da percepção, né, e todos sempre agradecendo a Jesus. Lá no castelo, lá os familiares, todo mundo direcionado, e Aniceto mais ainda, né, a prece de Ismália, né, tudo isso tocou muito a André Luiz, né? Ele guardava a impressão de haver encontrado
as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta no meu próprio mundo interior. Não adianta de procurar Jesus fora. Não adianta, gente. É dentro mesmo. A gente tem que vasculhar dentro mesmo. É trazer Jesus para dentro do nosso mundo interior. Quando ele entra, clareia muita coisa na vida da gente. Vamos, Fátima. Os trabalhos sempre ativos haviam representado a esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercou do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Só um instante. Então, esse enviado, esse instrutor, né, ele deu oportunidade para que os alunos aprendessem na prática, explicava, mas sempre, né, quando aconteceu a cura lá de André Luiz, né, ele sempre já remete, olha, agradeço a Jesus, tá? Você plantou a semente, mas quem fez florescer foi Jesus, tá? E a gente vai ver na prece de Aniceto essa colocação para a gente sempre colocar Jesus em primeiro plano. Se você está fazendo algo por alguém, alguém vai te agradecer. Gente, agradece a Jesus. Eu já peguei por base isso. Não, gente, agradeça a Jesus. Sou apenas um enviáriozinho chulé mesmo. É a Jesus que temos que colocar no meio de todas as congratulações, é Jesus, sempre ele, tá? E Aniceto mostra isso. Palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, tá? Vai, Fátima. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E tomando... De novo, né? Ah. Ele sempre bota. Ele tem as capacidades, a Aniceto tem as capacidades, já tem uma capacidade enorme de conhecimento, de tato, de lidar no mundo espiritual com todas as energias, né? Mas ele sempre coloca, o trabalho dele é de Jesus. Ele só está ali porque Jesus está orientando, porque ele está seguindo os ensinamentos ou as orientações. Tá? Então, sempre botar Jesus na frente. Tá? É uma forma de nos proteger. Porque as pessoas agradecendo a gente por algo que a gente foi intermediário, a gente corre o risco de ficar vaidoso, de se achar a criatura, o bam, bam, bam. Olha, eu já estou caridoso, olha, eu já estou fazendo. Não, bota Jesus no meio, senão a gente pode piorar a nossa situação. Vai, Fátima. E, tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscar e como a tesouro ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremos-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos Provérbios, encontramos muitos verbos
Que interessa aos espíritos cristãos? Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não nos esqueçamos desses deveres. Só um instante. Ok. Olha, é engraçado, né? Porque ele pegou o provérbio na Bíblia, né? Muitos espíritas, né? Ficar a Bíblia está ultrapassada. Não é bem por aí, não, viu? Você perceba que um espírito elevado, né? Bem elevado, ele vai na Bíblia. Ah, os espíritos são espíritas? Não, não necessariamente. Tá? Ele vai na Bíblia e pega lá o Antigo Testamento, né? Lá de Provérbio. Aí ele destaca, né? Alguns verbos, né? Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los. Ou seja, não é só aceitar o Espiritismo ou o Evangelho de Jesus, tá? Tem que guardá-lo, né? Tornar o ouvido atento e o coração esclarecido. Ou seja, temos que estudar para esclarecer, para a gente entender o que está fazendo. Se a gente não está entendendo, pedir entendimento e inteligência, né? Alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar o tesouro do Cristo. Está onde o tesouro do Cristo? No Novo Testamento, está na Bíblia, no Antigo Testamento, está no Evangelho, tá? Ou seja, nos livros que nos elevam, você vai ver os tesouros do Cristo ali. E procurar-lhe o programa de serviço. Esse é importante. Não adianta só estudar, entender a mensagem, né? Guardar a adoração ao Cristo, mas não procura os programas de serviço. Por exemplo, o André estava no ato, cheio de conhecimento, mas foi no programa de serviço do auxílio dessa viagem que ele diz que desabrochou a proximidade com Cristo. Então, a gente não pode ficar parado diante dos programas. As casas de espírito oferecem programas sociais que nos permitem nos aproximar daquelas pessoas mais necessitadas, que nos permite termos experiências de contato com o outro, com a dor do outro. Então, a gente tem que procurar o programa de serviço. Representa o esforço nobre daqueles que, de fato, desejam a divina sabedoria. Então, a sabedoria não é só estudar, discutir, é também botar em prática todos esses ensinamentos, para a gente ter certeza que é o caminho verdadeiro. Porque a doutrina de Jesus não pode ser só algo filosófico, de defesa dos seus princípios, não. É prática pura. É prática pura. E é na prática que a gente se aproxima realmente do Cristo. Por incrível que pareça, é na prática. Não tem outra coisa. Você pode se iluminar, chegar a um verdadeiro farol de conhecimento. A espiritualidade manda de volta. Olha, você está parecendo um poço, cheio de conhecimento. Mas nós não queremos um poço. Nós queremos a fonte. A diferença do poço para a fonte é que o poço, a água ela estagnada, ela apodrece. A fonte, aquela água vai surgindo e vai beneficiando aos que estão ao redor. Tá? Vamos, Fátima. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto. Mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E, dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel, para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Só um instante, Fátima.
Então, ele estava lá, alguém pediu para ele continuar. Continua, Aniceto, falando do texto, né, dos provérbios. Olha o que ele fala, né? Espíritos elevados não tem tempo a perder, gente. Ele não perde tempo com quem quer conhecimento por conhecimento. Diz, olha, por hora não, meu irmão, acabou aqui, tem outro serviço, né? Outras obrigações nos chamam. Ou seja, não dá para perder tempo só com oratória. Tem muito trabalho. Estudar é importante? É, mas temos que meter a mão na massa. Tá? Aí aqui outro ponto interessante, né? Voltaremos pela estrada comum. Ele está dizendo que tem uma estrada que liga nosso lar ao Rio de Janeiro, tá? A crosta do Rio de Janeiro. Uma estrada protegida e de circulação em alta velocidade. Eles vão volitando com facilidade. Só que quando eles vieram, eles não foram por essa estrada. Eles saíram pelas zonas desconhecidas, para mostrar a André Luiz e Vicente o que tem por lá. Já na volta, não. A volta eles não precisavam, mas já tinham aprendido, agora eles vão voltar em alta velocidade. Então, eles iam ganhar tempo indo pela estrada. Vai, Fátima. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Só um instante, só um instante. Ok. Então, aqui, olha o nível do espírito. Ele era muito mais elevado do que todos que estavam ali, naquela casa, tá? Mas antes de sair, ao invés de ir embora, o que é que ele faz? Ele espera a dona da casa, né, aquela médium, ela dormir para ir até ele, para que ele se despedisse e agradecesse, né? Ó, Aniceto exprimiu profundo reconhecimento, tá? Pelas oportunidades que eles tinham tido ali de trabalhar. E ele era mais elevado. Tá? Então, ele esperou, e quando a Isabel dormiu, né, ele chama ela. Então, ela, assim que dorme, ele chama para ir ter com ele lá, e foi agradecer a oportunidade que ela estava dando àqueles espíritos, principalmente a ele. Né? Vai, Fátima. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, disse, enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderem, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difícil de cumprir na carne, em que os interesses menos dignos se entrechocam com a violência. Amparai-me as obrigações da serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me laceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essa saudade de nosso lar me impunge a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Só um instante. Lindo, né? Então, ela pede ajuda, né? Ela sabe que Aniceto é um espírito mais elevado, pede para ele voltar, pede para ele ajudar, né? Orientar,
porque a tarefa não é fácil, tá? Fala da família espiritual, que ela sente saudade, né, que está em nosso lar, e ele fala que Isidoro, ela sabe que Isidoro segue ela, né, ajuda, né, mas ele diz que está precisando de amigos fortes na fé. Ou seja, ninguém quer deixar de ser amigo de Aniceto. Diz, olha, precisamos, né? E eu também precisamos de amigos fortes na fé, como vós. Ou seja, um espírito já de segunda ordem, tá? Que se destaca por sua bondade, por seu conhecimento e também pela fé, né? Vai, Fátima. A irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como o pai falou brandamente. Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Deus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Só um instante. Então, ela pediu ajuda. O que é que ele fala para ela, né? Segue, você continua, tá? Os teus testemunhos, e não temas, tá? É com o espírito elevado vai falar. Não temas, segue, está tudo planejado. Por mais que seja difícil a nossa vida, a dificuldade, segue, tá? Porque essa dificuldade que a gente estiver passando são os testemunhos. Por isso que devemos estudar antes, né? Nos embasar, entender o Evangelho, para quando chegar esses momentos dolorosos, difíceis, que são os testemunhos, a gente não temer. Não, Deus está no controle, Jesus está no controle. E, olha, estaremos contigo hoje e sempre, né? Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício. Então, Jesus teve a tarefa de esclarecer e o sacrifício final dele. Todos os enviados de Jesus é desse jeito, gente. Ninguém que trilha o caminho de Jesus vai ter vida fácil. Todos os que realmente trilharam a tarefa de pregar o evangelho, seja ele através de palavras, de livros ou de ações, não tiveram vida fácil. Nós vamos ver em Chico Xavier, né? Vida simples, uma pessoa basicamente equilibrada, mas tinha lá suas dores, a angina, tinha a incompreensão do mundo, né? Dizia que era um charlatão, que era um mentiroso, que era um feiticeiro. Ou seja, ele não passou a vida tranquila, não. É o sacrifício no mundo. Tá? Então, ele diz, olha, então, ter fé, continuar acreditando, não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Nas nossas existências, na nossa dificuldade, Jesus está vigilante. Alberto, ele vem direto? Não, ele vai mandar os mensageiros. Ele sabe tudo o que está acontecendo conosco. E tem uns mensageiros que repassam as informações. Quando os casos são muito difíceis, vai até ele. Eu lembro no Haroldo conta que no livro Parnaso de Além Túmulo, né, o Ismael teve uma reunião com Jesus, e Ismael é o espírito protetor do Brasil, né? Diz que tem uma reunião com Jesus. E Ismael reclamando que tinha montado a pátria do Evangelho, mas os portugueses vieram, estavam escravizando, tinha convidado os africanos, né, para ajudar, mas vieram como escravos, era escravizando os índios, escravizando os africanos, né? Ou seja, ele não sabia o que fazer.
era para ser o ambiente de evangelho, o Brasil estava se tornando um antro de perturbações. Então, Ismael faz o quê? Vai conversar com Jesus, pedir orientação. O que fazer? Não está dando certo, não, Jesus. Jesus faz o quê? Ismael, vai nos abismos, nas regiões mais abissais que tiver, traga os corruptos mais corruptos, né, os políticos mais corruptos da Europa, que estão nessas zonas, da África, da Ásia, traga as criaturas mais difíceis e leve para lá. Aí Ismael, mas mestre, eu pedindo ajuda para melhorar e você me dá essa situação, não vai piorar, não? Ele disse, não, vai não. Porque o Brasil é para ser, a pátria do evangelho é para ser um hospital. Por isso que a gente tem aqui os políticos corruptos, polícias corruptas, criaturas violentas, porque aqui é o ambiente para tratar essas criaturas. Tá? Então, quando a gente não sabe, remete ao Cristo, ele sabe. Ele é o guia vigilante. Né? E aí essa expressão, gente, tem bom ânimo e caminha. Bom ânimo é não se abalar, é tentar ver as coisas boas nas coisas ruins. Poxa, levei um tombo, então tem ânimo, não se abale, não. Tem motivação, segue. Não vá para o coitadismo, não, do desculpismo, foi fulano, me atacou, culpou fulano. Não, tem bom ânimo e caminha. Faz parte das provações. Né? Tem a tarefa e tem as provas. Tá? Tem as provas, o sacrifício no mundo. Vai, Fátima. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou: Agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conversando, e conservando Isabel e Isadora unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiastes. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dai-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiros, sábio, dai-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente, ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, contento a custas lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. E assim a gente finaliza, né? Linda prece, né? Então ele vai dando adjetivos para Jesus, né? Falando das paixões, né? Mestre, Senhor amorável, juiz, mestre amoroso, médico sublime, pastor compassivo, engenheiro, semeador do bem, carpinteiro divino, oleiro cuidadoso, amigo desvelado, príncipe da paz, né?
Então, a remissão e a fé, né, a confiança desse espírito em Jesus. Quiçá a gente consiga ter essa fé. E aí, gente, o que acharam do livro? Maravilhoso. Felizes Muito somos bom. nós. Gostaram do livro? Gostaram dessa dinâmica? Excelente. Muito, muito bom. Milhão impossível. Né, o que marcou em vocês o livro? O que vocês achassem um episódio, algo que foi marcante para vocês? Uma coisa que me tocou assim foi quando o André Luiz consegue curar a moça lá, o espírito da cegueira, e aí o Aniceto já vem logo em seguida e fala para ele não ficar orgulhoso por conta daquilo que faz, né, para não deixar o orgulho tomar conta do coração pelo resultado que teve, né, porque a cura não vem dele, né, para ele entender isso. Isso eu achei um ponto muito importante, né, o nosso trabalho, quando ele dá resultado, o resultado não é nosso, né? É de Jesus, a gente é só ferramenta, e é a ferramenta justamente para a gente poder se melhorar, né? E aí ele vem e dá essa lição ali, logo em seguida que acontece isso, né? Ele já acredito que na oportunidade, né? Como ele narra ali, que ele fica espantado com aquilo também, né? Porque até então o André Luiz estava descrente daquilo também, né? Ele não sabia que aquilo ia acontecer, né? Que ia curar a moça realmente da cegueira. E aí acho que ele começa a sentir isso, vem o Aniceto e já, ó, calma, né? Se acalme com relação aos elogios e tudo mais, porque o trabalho não é nosso, né? É de Jesus. Isso eu achei um ponto muito interessante. A prece de Ismália também. Aparecida, o que você achou? Olha, Ponto, assim, todo marcou. esse livro, como do Nosso Lar, eu vejo assim, é a vigilância, né? Está sempre vigilante e a oração, a humildade, né? E quem está conosco, ao nosso lado, sabendo que os relacionamentos são difíceis, todos o são, porque trazemos nas nossas reencarnações pessoas de desafetos de vida passada, na maioria das vezes, e trabalhar isso com amor, com muito amor. Esse amor que ainda a gente pensa que é amor, que na maioria das vezes ainda é uma posse, né? Mas é o que dá, é o que temos por enquanto. Né? Fátima, o que você achou, Fátima? Algo marcante no livro? Eu acho o livro fantástico, né? Porque eu li esse livro há 20 anos atrás. Eu entrei na doutrina, assim, eu frequentava os centros espíritas há uns 30 anos, mas eu vim despertar para a doutrina mais quando já tinha uns 10 anos, quando eu comecei a ler de fato essas obras de André Luiz. Então eu encontrei o que o André Luiz encontrou, sabe esse tesouro quando ele encontrou esse amor de Jesus. Quando eu encontrei essa obra, eu encontrei também esse tesouro, e ele me alimenta de uma forma, porque, vou dizer uma coisa, os desafios da minha vida são inúmeros, mas, assim, eu me sinto hoje muito fortalecida, sabe? Graças a essa coleção de André Luiz. Eu acho, assim, que, meu Deus, foi um tesouro ter encontrado a doutrina espírita, porque, assim, não é que ela seja melhor, mas eu não sei nem dizer a você se ela é um guia, se ela é um manual diário que a gente está, no caso, né, essa obra de André Luiz, aí todo dia, toda página tem orientações para que a gente possa fazer melhor. É verdade. É, E Dina? assim, né, e depois você percebe, assim, nesses dois livros, a gente percebe que Deus nem pune nem absolve, né? A gente é que vai se ajustar com as leis de Jesus, prestar conta na hora certa, né? No tempo de cada um, né? Porque Dina, o que você achou? Oi, Alberto, boa noite. Olha, muita coisa, viu, Alberto? Quanto mais a gente estuda, né, então a gente, assim, reconhece que a gente pouco sabe, né, porque, assim, uma coisa é você ler individual, mas outra coisa é você ler em grupo, é você discutir, é ver o ponto de vista, e, assim, esse livro, ele traz lições maravilhosas, né,
Em relação ao trabalho, como ele falou, né, que a gente tem que trabalhar muito a questão da humildade, a questão também, a gente que está dentro do trabalho é mediúnico, então a gente vê como é importante a gente estudar para ver como é que se dá todo esse mecanismo, né, né, de organização, que a gente sabe que tudo é feito de lá para cá. Então, assim, é importante, né? Então, eu acho que a gente só teve a ganhar, né? A importância da gente manter vigilante enquanto a questão dos pensamentos. E é isso. Eu acho que cada capítulo, acho que foi uma lição para a gente. Tá bom. Também gostei muito, gente. Aprendi bastante. Obrigado a todos, que Jesus abençoe, tenhamos uma ótima semana. E o próximo livro, Os Mensageiros, hein? Missionários. Aliás, Os missionários. Mensageiro foi esse, missionário da luz. Os missionários da luz. Já podem ler, reler de novo. Você gostou tanto que não quer sair do livro. Esse foi fenomenal, gente. Realmente é um... Aquela da noiva me marcou de uma maneira terrível. Quando eu li a primeira vez, mas como? Ela não quebra os olhos. ainda marcou ainda. Foi um episódio bem interessante. Maravilhoso. Então, Jesus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Amém. Lúcia, Cristina, Iris, Etina, Maravilhoso. Fátima, todos. Obrigada. A todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.